Então, boa noite para todos, para todos. Vamos dar início à nossa aula aberta. Nós estamos inaugurando um novo minicurso sobre teoria de sistemas, Niklas Luhmann. Essa aula ela vai ficar pública, disponível, tá? No nosso canal do YouTube. Está aí o endereço, só YouTube/assemblagem. O nosso propósito hoje é fazer uma apresentação geral, né, sobre o autor, sobre algumas obras dele, sobre aquilo que já tem tradução, e sobre pelo menos 3 comentadores que eu talvez recomendaria para o público brasileiro. Para quem não me conhece, sou Otávio Maciel, sou pesquisador colaborador do Departamento de Filosofia da UNB. Eu fiz doutorado em filosofia, fiz o mestrado em teoria do direito, e o Luhmann ele tem sido parte da minha vida, da minha pesquisa acadêmica, já tem 11 anos. Né? A primeira vez que eu comecei a estudar Luhmann era 2010, mas foi só aquela versão um pouco mais geral, que eu fiz com alguns professores, mas eu decidi entrar de cabeça mesmo a partir das aulas do professor Marcelo Neves, né, do Direito, da UNB, e de lá para cá o Luhmann praticamente é uma figura presente, né, em tudo aquilo que eu escrevo, que eu penso e tal. É um autor relativamente complicado, só que isso, na verdade, é interessante, porque a sua suposta complexidade não é um desafio à toa, né? Porque quando você consegue entender bem o que ele está propondo, onde ele quer chegar, como que o estilo de escrita dele, que às vezes é tão desafiador, na verdade, depois que você entende, né, mais ou menos a mensagem, digamos assim, tudo parece ficar com muita facilidade, né? Então, o Luhmann é uma figura que não tem começo, meio e fim, né, em termos de teoria, como se houvesse um roteiro que a gente tem que seguir para entendê-lo. O professor Marcelo Neves, ele inclusive usava uma metáfora como se fosse um círculo, né, de que você pode entrar por qualquer canto, né, na obra do Luhmann, que sempre vai ter coisas que ele pressupõe que você já sabe e coisas que ele vai apresentar novamente para quem já sabia. Então, é uma obra que ele vai construindo de uma maneira esférica, talvez, onde quando você pega a forma, né, a ideia, né, por trás daquilo que ele está tentando trabalhar, o restante fica relativamente intuitivo, né, e você sabe mais ou menos para onde que o argumento vai chegar. Apesar disso, você nunca se cansa de ser surpreendido por ele, né? Nós vamos ver algumas obras aqui dele, de como que ele chega em praticamente todas as áreas do saber, do conhecimento, das artes também, além daquilo que ele é mais conhecido no Brasil, tá? Então, esses são os nossos tópicos que eu compartilhei com vocês no nosso convite da aula aberta. O Luhmann é uma figura que tem uma biografia interessante, né? Ele nasce no norte da Alemanha, numa cidadezinha pequena, onde a família dele era dona de um boteco. João Bião está aí nos ouvindo. O João conseguiu encontrar até a foto lá do boteco, onde a família Luhmann está lá desde 1300 e sei lá quantos, né? Então, são gerações de pessoas envolvidas, né, com as artes dos bares, né? Mas é interessante que o Luhmann nasce num período muito difícil, né? Veja, ele nasceu em 27, no começo da ditadura nazista, e ele vai ser invadido por um monte de coisas, né, ao seu redor durante essa juventude, e é curioso que ele vai apanhar de todo mundo, né? Ele conta uma história tragicômica, né? Uma história de que parece quando ele tinha 14 ou 15 anos, chegam no quarto dele, né, ele lá dormindo, falam, você tem que defender a pátria. E ele assim, não, eu estou aqui dormindo, eu não sei fazer nada, eu não sou soldado, não tenho nada a ver com esse regime. Aí colocam ele num aviãozinho, como se fosse um 14 bis, né, como se fosse um teco-teco, e o aviãozinho assim decola e ele já cai no campo dos americanos. Os americanos acham que ele é um espião e, né, desce a porrada no Luhmann, né, a primeira vez que ele apanha. Aí até ele convencer os americanos, né, que ele não tinha nada a ver com o regime, que ele estava lá de prisioneiro, os nazistas reconquistam o local e desce a porrada nele de novo, né, falando que ele tinha traído a pátria, né, pro lado americano. E logo depois vai ter uma invasão soviética, né, e ele vai apanhar pela terceira vez
porque achavam que por ele ser alemão, ele era nazista, e porque ele estaria supostamente ajudando os americanos. Então ele conta que essa experiência traumática, né, na sua pré-adolescência, adolescência, meio que foi uma espécie de aprender na carne que a moral não é universal, que a moral não é determinada por uma estrutura prévia, né? Porque cada um desses regimes que espancaram ele tinha plena convicção que estavam fazendo aquilo que era certo, né? O nazista, o americano e o soviético, né? E ele conta depois, né, que isso aí fez com que ele abandonasse qualquer tipo de pretensão de um sistema que seria válido universalmente para regular a moral, a ética, os bons costumes. Ele nunca foi uma pessoa muito chegada nessa questão. Curiosamente, ele abandona essa pretensão, mas vai estudar direito, né? Ele estuda direito num período também difícil, né, que é a época da reconstrução da Alemanha, depois da Segunda Guerra, e ele escolhe uma vida relativamente triste, né, de um doutrinador de direito administrativo, né? Para quem não é do direito, direito administrativo é aquela área que estuda carimbo, estou brincando, mas uma área que estuda bateção de carimbo, né, formulários intermináveis, né, e a burocracia alemã gigantesca, né? Então era uma vida relativamente insossa, né, uma vida assim meio sem graça, onde ele vai cada vez mais se sentir um pouco sufocado, né, isso tudo, até que em 61 ele tira um ano sabático, né, que é como se fosse um ano de férias. Não existe isso em país de terceiro mundo, né? Aqui as pessoas acham que o trabalhador tem que morrer trabalhando. Ele tira um ano sabático e vai estudar sociologia, né? Ele decide abrir seus horizontes, sair um pouco desse miolo de doutrinador do direito administrativo, e ele vai estudar com um sujeito chamado Talcott Parsons, que nós vamos ver já um pouquinho sobre a obra dele. Isso muda bastante a vida dele, né? Ele abandona o direito administrativo como a sua área de concentração e decide focar mais nas pesquisas de sistematicidade social, né? O Talcott Parsons, a gente vai ver ele muito breve, mas é uma figura associada com uma grande obra nos anos 50, chamada, né, O Sistema Social, estruturas dos sistemas sociais, funcionalismo estrutural, e ele foi talvez a principal figura da sociologia nos Estados Unidos durante várias décadas, né, nesse miolo do século XX. Disso aí o Luhmann ele começa a ter uma mudança na sua forma de pensamento, né? Geralmente a gente classifica a obra dele pelo menos em dois grandes períodos, né? Nós temos esse período, a obra sociológica, jurídica, etc., tá? Esse período de 61 até mais ou menos 84, que é quando ele vai dar tiro para todo lado, né? Ele vai chegar em várias conexões, ele vai fazer várias propostas, mas parece que tem uma ideia que já está sendo gestada, né, digamos assim, mas que ele não tinha uma gramática para expressar isso de uma forma razoável, né? Apesar do Parsons ter sido uma figura imensamente importante na vida dele, ele sentia que o funcionalismo estrutural era muito restritivo, né? Que era não conseguir lidar bem com a contingência, com a complexidade do mundo, né? E ele vai fazer várias tentativas, né? Com o direito administrativo, com gestão pública, com comunicação, e um momento assim meio estranho, né? Que ele vai escrever o Teoria da Sociedade ou da Tecnologia Social com Habermas, né? Em 71, que é um fato muito interessante, né? Porque o Luhmann e o Habermas depois vão se tornar inimigos, né? Acadêmicos pelo resto da vida. Mas em 71 eles ainda eram amiguinhos, né? Eles compartilhavam certas preocupações comuns, e é um momento onde o professor Marcelo Neves, né, da UNB, tirou o doutorado dele, né? Que é uma espécie de tentativa de reconciliar, né, o Luhmann e o Habermas, usando uma teoria da Constituição, uma teoria da democracia. Mas, na minha humilde opinião, é uma tentativa que deixa muitas coisas por fora, né? Que tenta reduzir demais o Luhmann a uma espécie de muito amigo, né, da doutrina sendo propagada pela Escola de Frankfurt. E nós vamos ver mais ou menos hoje, e ao longo do nosso minicurso,
que não é tanto o caso, né? Que a proposta de pensamento, o paradigma explicativo que o Luhmann vai construir não tem nada a ver, né, com aquilo que o Habermas vai propor no futuro. Isso tudo acontece, eu coloquei algumas obras para vocês terem uma noção, veja aí, função e consequência das organizações formais, direitos fundamentais como instituição, direito e automação na administração pública. Olha que texto interessante, esse é um texto de 66, né? Eu acho que é um texto desses textos que merece ser revisitados, né? Ainda mais hoje que a gente tem vários sistemas de lógica, de cibernética, de inteligência artificial, né? Nós temos aí também um conceito de propósito da racionalidade do sistema. Aqui já começa a surgir a noção de sistemas sociais de uma forma um pouco mais geral, não tão restrito apenas à organização da administração pública. Em 69, um dos textos mais interessantes, chama Legitimação pelo Procedimento, que é um texto, mas ele é quase que um formato de um artigo muito denso. Sim, vai ficar disponível. O Legitimação pelo Procedimento, ele é um texto muito peculiar, porque ele praticamente já está falando sobre a autopoiese do sistema do direito, mas essa palavra ainda não existia, né? Ela vai ser inventada só no futuro. Para mostrar essa tese que eu estou tentando defender com vocês, que ao longo desses primeiros anos, né, da sua pesquisa, essa fase experimental, ele tinha praticamente as ideias que ele queria defender, mas a gramática filosófica que ele tinha para poder expressar isso ainda era muito pobre, né, porque era uma gramática muito focada na modernidade, né, a escola de Frankfurt, funcionalismo estrutural, são teorias muito pobres para lidar com a realidade. Isso tudo vai mudar depois, né, que ele vai ter contato com outras teorias fora, né, do direito e fora da sociologia clássica, né. Nós vamos ver algumas dessas figuras só para vocês terem uma noção de como que ele vai tentar articular coisas que são tão diferentes, né, em certo sentido. A seu primeiro momento em Harvard, eu coloquei essa imagem aí do esquema agil, né? Nós vamos ver o que é agil. O Parsons é uma figura, né, que muda a vida do Luhmann, né? Ele decide se dedicar à teoria do direito, teoria sociológica geral, tudo mais. A proposta do Parsons era, assim, resumindo de uma forma bem tosca, né, seria a conexão da ação social do Weber com as funções sociais, estruturas sociais e fatos sociais do Durkheim, né? Como que ele faz? Ele tem o seu slogan, né? Ação é sistema. Né? De que não existe ação social que não seja sistemática, de que existe alguma forma de explicar a ação social. Se isso existe, ela sempre está atrelada a um sistema simbólico separado de outro sistema simbólico, né? A proposta dele era um esquema de 4 grandes blocos, né, que ele chamava de agil, né? A de adaptação, que é um sistema que a parte da sociedade que instrumentaliza a relação com o exterior para tentar alcançar algum tipo de necessidade. Então, por exemplo, é um meio para a satisfação da sociedade, né? É um instrumento, mas não é aquilo que satisfaz plenamente. Por exemplo, essa é a função da economia, né? A economia instrumentaliza a relação exterior em busca de um tipo de satisfação. Mas se a gente está focando no indivíduo, né, na parte do indivíduo que está agindo, isso tem mais a ver com a organização comportamental que ele faz, né, na sua vida social. Aqui vão entrar, então, o comportamento, as empresas, os negócios, os recursos naturais, recursos humanos, a função da economia de uma forma um pouco mais geral. Aí o Parsons, depois, ele vai especificando, né? Ele especifica tanto que vira tipo essa espiral maluca aí que nós estamos vendo na foto. O G de agil é goal attainment, né? Tipo, chegar num objetivo, né? Chegar numa meta. Aqui nós temos valores sociais que são postos em operação no presente, né? Ele associa isso com a capacidade da sociedade de fazer coisas, né? De política, metas, administração pública, interesse público, inclusive, né, coerção. Mas no nível individual, isso aqui vai se refletir especialmente na constituição da personalidade do indivíduo, né?
Então, o indivíduo desenvolve uma personalidade baseado nos valores sociais que ele quer operar, né, na sua vida em sociedade. Então, sempre tem essa conexão, tá, gente, entre a ação social e o sistema. Para Luhmann e para o Parsons, não existe cisão absoluta entre o que é o individual e o que é o social. O Luhmann, em específico, ele vai mudar o paradigma completamente, com um giro que nós vamos ver já já, mas é sempre importante colocar que não tem essa disputa necessariamente prévia, porque mesmo que se o seu valor seja, por exemplo, a revolução, a mudança da sociedade, a reforma, não sei, são valores sociais que estão presentes no seu sistema político, que faz com que você tente criar alguma coisa para o interesse público, né? Então, eles tentam explicar tudo usando esse mesmo esquema. O Luhmann depois vai ter outra proposta, obviamente. O I de Agil é o integration, né? Integração, que integra aquilo que está sendo atuado nos atores, né? Então, é uma espécie de retroalimentação. É uma espécie de... aquilo que eu vou fazendo é aquilo que vai se transformando aquilo que eu sou. Eu estava conversando com o pessoal da antropologia e eu vi eles comentando, assim, casualmente, que nas sociedades, né, complexas, quando você pergunta sobre o indivíduo, geralmente o indivíduo fala sobre o seu trabalho, né? O indivíduo não fala assim, eu gosto de, sei lá, The Smiths e assistir Rick and Morty. Não, a pessoa fala assim, eu trabalho com isso, eu fiz aquilo, né? Por causa dessa perspectiva da integração, de que a satisfação de um ponto específico vai sendo integrado tanto no indivíduo, que tem a ação, mas também no sistema social que permite essa ação ser individualizada, né? Então, você define o sistema social em geral como essa integração, né? Então, aqui vocês vão ver normas, leis, lealdade, papéis sociais, a noção de influência, né? Tudo isso estaria dentro desse esquema da integração dentro do esquema geral do Agil. E o L é de latência, né? De Latent Pattern Maintenance, que seria uma espécie de manutenção de estruturas latentes, que é aquilo que estabiliza as estruturas, que tenta garantir a sua disposicionalidade, né? Não utilidade, porque pode até não ter utilidade nenhuma. Por exemplo, uma biblioteca tem aquele monte de livros, um monte de livros sobre um monte de assuntos, a maioria dos quais as pessoas não vão praticar no caso concreto. Mas, mesmo assim, a função social, por exemplo, de uma biblioteca, de um museu, do sistema de educação, das igrejas, seria manter essas estruturas relativamente estáveis, disponíveis para as ações sociais subsequentes. Então, aqui, né, seria o sistema de cultura, sistema de escola, de educação, museu, memória, e é um compromisso que transcende a contingência da sociedade, né? Então, essa manutenção de latência seria uma sociedade específica que tenta conectar coisas mais gerais, no nosso caso mais específico, né? E é muito interessante porque como que esse esquema todo muda, né, a cabeça do Luhmann, porque ele enxerga no Parsons uma capacidade não apenas de sair daquele debatezinho chato de sociologia, indivíduo versus sociedade, né? Mas também porque o Parsons ele oferece um esquema analítico progressivo, né? Ele vai desenvolvendo o esquema quádruplo dele como se fosse uma espiral, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Você consegue ir abrindo função da função, da função, da função, né? O Parsons, ele inclusive brincava, né, que ele nem era tão americano, que o americano é tão focado na prática, né, no pragmático, né? E o Parsons se dizia um incurável teórico, né? Ele sempre tentava explicar as coisas aplicando o seu esquema quádruplo, que ele chamava de funcionalismo estrutural. Durante muito tempo, o Luhmann ele é fascinado com essa teoria, e ele faz com Parsons uma coisa que praticamente ele nunca faz, que é dedicar capítulos exclusivos para explicar a teoria do Parsons. Por isso que eu estou gastando esse tempinho aqui, conversando um pouquinho sobre ele. Quando o Luhmann comenta sobre os outros, que nós vamos ver aqui nos nossos slides, geralmente ele menciona o nome, menciona uma contribuição, recebe, né, essa influência e tenta articular, mas ele não dedica, né, tipo assim, agora eu vou fazer um capítulo inteiro sobre
sei lá, Kant, né? Ele não faz isso, né? Curiosamente, é uma das únicas pessoas que ele tem essa dedicação explicativa, é o Parsons, provavelmente porque o Parsons não era muito conhecido na Alemanha, né? E até mesmo no Brasil, ele é mais conhecido na sociologia, né? Estados Unidos, Canadá, etc. Outra influência interessante vem do seu contato marginal com a filosofia, né? O Luhmann, ele tem uma preguiça estrutural gigantesca, né, daquilo que a filosofia da época estava fazendo, né? Ele foi treinado segundo uma escola que nós vamos ver já já, que era o livro-texto de filosofia na Alemanha, nos anos 40 e nos anos 50, e ele fica muito decepcionado, né, com o que a filosofia vai virar, né, dos anos 50 para frente, né? Ele vai ficar muito decepcionado com aqueles giros linguísticos, com o antirrealismo, com uma obsessão em separar indivíduo e sociedade, na ênfase no antropocentrismo, né? Tudo isso deixa uma muito cansado de ter que conversar muito com a filosofia. Geralmente, quando ele cita filósofos, é para falar mal, é para falar, olha, não é suficiente, fulano de tal é um grande exemplo do que está, né, daquilo que nós estamos criticando, né? Mas, curiosamente, existem pelo menos 4 grandes nomes, eu coloquei só 3, porque um ele parece mais raro. Ele cita bastante esses 3 que estão aí na nossa tela, né? E não para falar mal, ele cita de uma maneira interessante. Ele gosta muito de Kant, né, do Husserl e do Derrida. Por quê? Kant desenvolve uma teoria que o pessoal chama de idealismo transcendental, que significa, entre várias, resumindo grotescamente, existem condições de possibilidade da experiência. Essas condições de possibilidade da experiência, elas são organizadas previamente. Então, quando você vai medir coisas, pesar 1 quilo de arroz, sei lá, ver a sua altura no médico, você está articulando uma capacidade de medir coisas, capacidade de mensuração, né? Mensuramento, não sei, de mensura, vamos falar assim, que emprega uma categoria de quantidade, né? Então, a categoria de quantidade, ela permite com que você consiga medir, pesar, comparar tamanhos, contar, separar coisas. Isso entra na cabeça do Luhmann de uma maneira interessante, especialmente quando ele vê como que o transcendental vai parar nas mãos do Husserl. O Husserl é o fundador da fenomenologia, e quando ele tenta desenvolver a sua fenomenologia transcendental, muita gente não entende, né? Alguns, inclusive, debandam, né, do movimento fenomenológico, e o Husserl ele desenvolve um conceito que é importante tanto para o Luhmann quanto para o Habermas, né, que é o conceito de mundo da vida. Esse mundo da vida seria uma espécie de repositório, né? Um repositório de retenções, protensões, projeções, memória, passado, disposições, intencionalidades, né? Tudo isso faz a cabeça de Luhmann, especialmente quando ele vai combinar os dois. Só dando uma dica aqui para vocês, se a gente puder fazer uma comparação, seria pensar assim: existem condições de possibilidade da experiência jurídica? Existem condições de possibilidade da experiência artística? Existem condições de possibilidade da experiência científica? Né? Imagine cada sistema social como um sujeito transcendental kantiano-husserliano. E esse sujeito transcendental não é uma pessoa física. Por quê? O metro não sou eu que inventei. O metro é uma coisa que é usado em sociedade, no mundo da vida, para medir coisas, né? Então, eu articulo este transcendental, com várias aspas, mas esse transcendental ele também tem uma articulação própria. A ciência nos resume ao Einstein, ao Darwin, né? A ciência é maior do que essas pessoas, a filosofia é maior do que Kant, todo mundo aí, né? Então, é como se os sistemas sociais fossem esses sistemas que permitem certos tipos de experiência, tá? Mas ainda está um pouco vago, e para isso ele precisa de um amigo, né, de um conhecido, assim, que ele tinha uma relação curiosa, que é o Derrida. O Derrida é uma figura que eu, Otávio, tenho uma relação muito interessante com ele, especialmente porque eu tenho muita tristeza quando eu leio textos falando sobre o Derrida.
Ele é sempre apresentado de uma forma relativamente jocosa, um maluco, que não fala nada com nada, né? E isso é muito triste, porque o Derrida é uma figura que tem um pensamento muito específico, especialmente porque o Derrida está centrado numa noção de desconstrução como justiça, né? Ou seja, a construtibilidade das coisas começa pela diferença que ela coloca no mundo e como que essa diferença consegue ser relacionada naquilo que está fora dela mesma. Ou seja, é um pensamento que está interessado em uma espécie de ética da diferenciação. A diferenciação de cada diferença, estou sendo redundante, cada uma de cada diferença, de cada coisa, é aquilo que é o objeto de estudo do Derrida. E não assim qualquer coisa. Falar nada com nada, desconstrução do... eu acho que o Derrida ele sofreu muito indo parar nas mãos, né, dos intelectuais americanos, que, seja para falar bem ou para falar mal, acabaram levando a obra do Derrida ladeira abaixo, em termos de rigor metodológico. O Derrida parece ser a figura que mais seria contra certo rigor metodológico, mas não é verdade. Recomendo bastante, inclusive, que vocês leiam Força de Lei, né, que é um texto que muda bastante, né, como que vocês podem pensar a justiça como uma desconstrução, mas essa desconstrução é fundada na diferença. É uma diferença específica que é posta e que se realiza e que pode, inclusive, ser destruída na relação com a alteridade. Isso muda tudo, porque agora nós podemos juntar os três. Os três estão na nossa tela. O que interessa para nós no direito, na arte, na ciência, na economia, sei lá, é entender a diferença que esse sistema se põe em relação a si e em relação ao que está fora. Então, o direito passa a ter um interno e um externo. E existe outro sistema, por exemplo, a ciência, ou a arte, ou a religião, que também vão ter uma diferença entre o seu interno e o externo. E não existe um termo comum, um ambiente geral, onde esse ambiente geral é simplesmente compartilhado por todos, porque o ponto de partida é na diferença. Então, se você junta o transcendental kantiano, o mundo da vida de Husserl e a diferença de Derrida, você consegue entender mais ou menos o que é um sistema social. Um sistema social é uma diferença diferente, é uma diferença que segue produzindo diferenças, e essas diferenças criam condições de possibilidade de experiências novas. Tá? Então, talvez juntando esses três aí, para quem for da filosofia, quem gostar, é uma maneira interessante. Existe um autor que não é muito conhecido no Brasil, que chama Nicolai Hartmann, que é uma figura que ajuda bastante a entender como que o Luhmann estrutura o raciocínio dele. O Hartmann ele foi uma figura, um metafísico, né, uma pessoa que trabalhou com ontologia, escreveu 4 volumes sobre ontologia, milhares de páginas sobre ética, lógica, etc. E, interessantemente, o Hartmann era o presidente da Associação Filosófica Alemã no pós-guerra, né? Primeiro, porque ele não era nazista, e segundo, porque ele não fugiu, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele permaneceu, sofreu atentado terrorista, a galera tentava matar ele, porque ele não submetia ao regime, e mesmo assim ele conseguiu resistir. Mas, infelizmente, ele vai ter um derrame logo, né, nos anos 50, e a obra dele é meio que esquecida. Ele vai ser roubado, perdoa a expressão, mas essa é a expressão correta na minha leitura, ele vai ser roubado, né, pelo Lukács na hora que ele for fazer coisas lá em Frankfurt. O Hartmann é uma figura que tem uma obra gigantesca, mas o que nos interessa aqui é essa gradação que eu coloquei aí para vocês. Uma estratificação da realidade. Né? Nós temos um nível físico, um nível orgânico, um nível psíquico e um nível espiritual. Cada um deles tem leis próprias, categorias próprias, cada um deles tem um desenvolvimento, uma dinâmica interna própria, que não abandona aquilo que está para baixo, mas é construído em cima daquilo que está embaixo. Aquilo que está embaixo seria mais forte. Né? Por exemplo, se acabar o oxigênio da Terra, todo mundo aqui morre. Né? Ou seja, obviamente, a realidade inorgânica ela tem uma força muito gigantesca. Mas à medida que você sobe nesse esquema do Hartmann, que aparece nessa obra aí, chama estrutura
A Fábrica do Mundo Real, né, essa obra que tem no meio. Essa obra, ela conta para a gente coisas, por exemplo, que à medida que você sobe nesses níveis, nesses estratos, você ganha em liberdade. Vou dar só uma palhinha, assim, ridícula. Quantos elementos tem na Terra? Acho que é 100. Não tem 200 elementos. Mas a combinação deles cria toda a realidade orgânica. Agora compare, quantas espécies existem na Terra? Quantos indivíduos humanos existem na Terra? Quantas leis, línguas, religiões existem na Terra? Né? Então, à medida que você vai subindo nesses estratos, você perde em força, né? Mas você ganha em contingência, complexidade, diversificação. Então, no espírito, que é esse terceiro nível, né, que é onde está a personalidade, o direito, a linguagem, a cultura, a história, um reino próprio que tem regras, leis, categoriais próprias, que tem que ser levado, né, em consideração. Eu não sei se vocês estão sacando, mas essa divisão de realidade, ela nos mostra com muita clareza que a vida psíquica, a vida orgânica e a vida material pode ter uma relação com o espírito, mas não é uma relação de determinação. Ou seja, o direito não é o Gilmar Mendes, não é eu, não é o Barroso, né? Essas são pessoas físicas, né? Mas o direito não se reduz àquilo que é apresentado em coisas específicas da vida, do psíquico e da matéria. Como que o Luhmann vai entender isso? Tendo uma sacada muito doida que incomoda muita gente, que nós vamos ver já já. O Hartmann não é citado diretamente pelo Luhmann, né, com muita frequência. Mas é interessante ver como que essa estratificação da realidade, ela vai retornar, né, na fase autopoética do Luhmann, que seria de 84 para frente. Quando ele vai dizer a sociedade é um sistema próprio, né? A sociedade tem leis próprias, ela tem uma espécie de espírito objetivo, que é essa aqui do meio, aqui, ó. A sociedade é uma espécie de espírito objetivo, que permite a personalidade e que permite a produção de artefatos, né, de tecnologia, de códigos jurídicos, de danças, de espíritos objetivados, né? Mas o estudo da sociedade seria concentrado um pouco mais nesse espírito objetivo, né, no esquema metafísico do Hartmann. Aí o Luhmann começa, né, a chegar em umas coisas muito interessantes, né? Ele vai descobrir a obra de um camarada que é praticamente ignorado, né, pela lógica, né, pelas ciências formais, e que apenas recentemente eu descobri que está tendo um evento, né, que eles vão transformar até em revista depois, sobre o George Spencer Brown. O Spencer Brown, ele era um polímata, né, ele tinha acho que 12 anos de idade, já sabia não sei quantas línguas, já sabia química, física, poesia latina, sei lá. Só que o Spencer Brown, a sua principal contribuição para o saber é um livrinho dele, relativamente pequeno, só que bem denso, chamado Lei das Formas, né? Que é essa coisa esquisita que está aí na nossa imagem. A forma, a forma pela qual Spencer Brown trata as formas é muito peculiar, porque deixa de ser apenas uma abstração na sua cabeça e vira uma coisa que você pode contabilizar, que você pode contar, você pode somar. Estão vendo aqui? Você soma formas, você vê, você cria leis, você vê como que as coisas vão sendo operadas, você vê diferenças dentro de diferenças. Vocês estão vendo aqui? Há uma diferença maior chamada B e uma diferença menor chamada A. Estão vendo aqui dentro? Esse tracinho aqui que eu selecionei para vocês, era um tracinho que o Spencer Brown ele queria usar para substituir o 0 e o 1 da álgebra booleana, que é a álgebra binária, para fazer o computador, né? Qual que é a ideia? Ele queria resumir a aritmética binária em apenas uma única forma. Porque com essa aí que eu selecionei para vocês, vocês veem claramente que tem um dentro e tem um fora. O que é o dentro? É o 1. O que é o fora? É o 0. Né? Ou seja, nós vamos chamar isso aqui de dentro como espaço marcado, que é onde o sistema desenvolve, e o que está lá fora é o espaço não marcado. Esse espaço não marcado ele pode ser qualquer outra diferença, mas não é a diferença que eu estou lidando aqui dentro específico.
O Spencer Brown, ele tem várias leis regulando, né, como você faz essas contas, como você vai somando, né, essas formas e tudo mais. Depois ele cria esses grafos aí do lado. É um trabalho assim meio hermético, né, porque são pouquíssimas pessoas que dedicaram, né, para desempacotar, né, tudo aquilo que aparece nessa obra, mas o Luhmann foi um deles, né. Para ele, cada forminha dessa é um sistema social, né. Cada sistema social cria um interno e um externo. Tem um espaço marcado, um espaço não marcado. E dentro do sistema existem também diferenças internas. Por exemplo, sistema orgânico. Nós temos o cérebro e temos o fígado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles podem estar dentro de uma diferença maior, mas essa diferença maior permite o surgimento de diferenças internas para sofisticar a sua relação com o ambiente. Tá? Ou seja, o mais interessante aqui é que você não consegue chegar lá fora sem cruzar a forma. Né? O cruzamento da forma se transforma naquilo que é o padrão para toda a lógica de sistemas, que é aquilo que entra, aquilo que sai, o que vem, o que não vem, o que é permitido, o que não é permitido. Sempre nesse trânsito, né, entre o 0 e 1, aparência e realidade, o dentro e o fora, e tudo mais. O sistema do Spencer Brown é relativamente desconhecido, né, assim, meio místico, né, místico no sentido de oculto, né, que as pessoas às vezes não entendem o que isso quer dizer. Mas é um sistema que foi empregado especialmente por esse camarada, o Heinz von Förster, que é outra grande influência no Luhmann, que ele consegue transformar a lei das formas do Spencer Brown em cibernética. Né? A cibernética do Heinz von Förster, ela é um pouco diferente. Ela é uma cibernética de observar a observação, controlar o controle, refletir sobre a reflexão. Por isso, segunda ordem. Você tem um fechamento operativo, como vocês estão vendo aí, os circuitos são fechados, né? Então, há um circulamento, há uma circulação interna, né, de informações, de interesse e tudo mais, mas há a possibilidade do sistema se auto-observar. Essa é uma diferença crucial. Né? Talvez isso aí é onde surge, né, o robô, a inteligência artificial, ou até mesmo nós, se a gente conseguir abstrair um pouco. O que somos nós? Um sistema fechado que conseguimos também promover a auto-observação, autorreferência, autorreferência, o Heinz von Förster, ele aplica isso em máquinas, né, isso lá nos anos 60, anos 70, no auge, né, da teoria dos sistemas abertos e da teoria dos sistemas eletrônicos. Mas o que vai nos interessar mais aqui é como que isso tudo vai parar nas mãos do Luhmann, né? E, assim, nossa, mas como é que ele vai articular tudo isso? Talvez fique um pouco mais claro, né, no final do nosso dia de hoje. Porque, vejam, quando a gente diz direito é direito, ou ciência é ciência, ou religião é religião, nós estamos descrevendo a auto-observação de um sistema. E essa é a operação básica do teórico de sistemas. O teórico dos sistemas, ele não inventa a roda, né? Ele observa a observação dos sistemas. Como que eles se veem, como que eles operam, como que eles criam a sua forma, né? Essa forminha aqui, como que eles criam e mantêm a sua forma de diferença, como que eles agenciam o que está lá dentro, o que pode entrar, sair, etc. E, no final das contas, como que eles conseguem também se auto-observarem, se auto-referirem, e assim sucessivamente. Tá? Esses textos aí, inclusive, são textos que o Heinz von Förster fez, são gráficos dele mesmo, sobre como que seria possível aplicar tudo isso, e ele tinha uma relação interessante com o Luhmann, né? Porque, embora ele fosse mais... Ele é um físico, né? Um engenheiro e tudo mais. Ele achava muito interessante, né? Como que o Luhmann transformava a sua teoria em uma coisa mais formal, que pudesse ser aplicado, inclusive, além da física, né? Que é onde isso vai aparecer na sociologia já já. E, finalmente, a teoria da autopoiese, né? Que o Luhmann é muito mais conhecido pela autopoiese e tudo mais, mas como eu estou mostrando para vocês, a autopoiese, ela meio que vem como a cereja do bolo, né? Porque já tem muita coisa acontecendo até o Luhmann chegar, né,
na invenção dessa teoria a partir desses dois biólogos chilenos, o Maturana e o Varela. A Maturana morreu em 21, eu não sei se foi de Covid, mas quando ele faleceu em 21, recentemente. E eles criam essa palavra para falar sobre sistemas orgânicos. A proposta dos dois biólogos é explicar um conceito de vida. Essa não é a proposta do Luhmann, né? Ele usa a teoria da autopoiese como se fosse uma coisa que amarra cibernética, formas, transcendência, diferença, mundo da vida. É como se fosse um empacotamento, né? Um pacotinho daquilo que ele está tentando colocar. O que é autopoiese? É simplesmente uma demarcação de território. Esse território dentro da autopoiese é um território que produz os seus próprios elementos. Isso não quer dizer que tira nada do nada, porque eu produzir os meus hormônios que me mantêm vivo é na interação com o ambiente. Eu preciso de me alimentar, eu preciso de comer, de dormir, respirar, né? Ou seja, na interação do sistema fechado com o seu ambiente externo, eu consigo produzir os meus próprios elementos. Se eu não conseguir fazer isso, é porque eu morri. Né? Ou então estou com doença, sei lá, doença autoimune, né? Não sei, Deus me livre, credo. Ou seja, a autopoiese tem a ver como que o sistema se mantém vivo. Traduzindo em linguagem de Derrida, como que a diferença continua diferindo. Traduzindo em linguagem do Spencer Brown, como que a forminha se mantém separada daquilo que está lá fora, interagindo com aquilo que está fora. Isso é paradoxal. Não é, todo mundo aqui está vivo, eu espero, né? Todo mundo aqui está me ouvindo está vivo, e você sabe muito bem que o fechamento operativo não quer dizer que é independência absoluta do ambiente, mas você agencia o ambiente, você se alia ao ambiente para conseguir produzir os seus próprios elementos, tá? Então, eu beber água, eu não virei água, né? Porque eu sou diferente daquilo que eu interajo, mas essa interação ela é crucial para que eu consiga continuar produzindo e reproduzindo a minha própria vida. Essa seria a distinção entre os sistemas biológicos e os sistemas mecânicos, para esses dois biólogos aí da nossa foto. Eles diziam que sistemas mecânicos não têm autopoiese, eles não conseguem produzir seus próprios elementos, e os sistemas orgânicos conseguem. Eles vão aplicar isso também ao psíquico, né? Especialmente a psicologia da educação. Eles têm texto muito interessante, né, sobre a árvore do conhecimento, sobre educação e autopoiese, são textos muito interessantes, mas são textos muito, talvez eu diria, naturalistas. Por que isso é um desafio? Quando a gente reduz o psíquico e o espiritual ao naturalismo, a gente está meio que ignorando isso aqui, né? É como se a gente estivesse dizendo que o nível 2 é aquilo que determina tudo. E não é assim. Ou seja, existem leis específicas do orgânico, do inorgânico, do psíquico, do espiritual e tudo mais. Então, para o Luhmann, a autopoiese não é um conceito biológico. A autopoiese é uma categoria explicativa formal. Ele está tentando entender isso aqui. Como que as diferenças conseguem serem produzidas e reproduzidas por um sistema específico. Tudo bem, sistemas biológicos têm autopoiese, parabéns. Mas sistemas psíquicos e sistemas espirituais ou sociológicos também conseguem. Mas não é reproduzindo a vida, é reproduzindo sentido, comunicação. A comunicação vai se transformar numa espécie de átomo da sociologia luhmanniana, porque a comunicação é o único elemento social que produz seus próprios elementos e que ela prolifera por conta própria. Mesmo quando é uma fofoca, a comunicação prolifera. Mesmo quando é um engano, a comunicação se prolifera. Mesmo quando é uma coisa que a pessoa não falou, é tipo um silêncio eloquente, né? Prolifera comunicações também. Então, para o Luhmann, a unidade de análise básica dos sistemas sociais é uma forma muito específica chamada comunicação social.
Então, você vai juntando aquele monte de comunicações, cada uma delas é uma diferencinha dessas aí, e você meio que vai constituindo a imagem pixelada, né, do que é o direito, do que é a sociedade, o que é a economia, etc, etc. Obviamente, é mais complicado que isso, nós vamos ter aulas específicas só sobre comunicação, para ver, né, como que o Luhmann leva isso aí mais a fundo. Isso tudo chega, portanto, na noção de sistemas abertos, que fez muito sucesso, né, nos anos 60, anos 70, quando começam a surgir as primeiras discussões mais acadêmicas sobre sustentabilidade, geografia ambiental, junto com a geografia humana, com os debates acerca do potencial destrutivo, né, das armas nucleares, e as noções de sistema, ecossistema, biosfera, tudo isso começa a ser transformado em um assunto mais acadêmico, né, a partir dos anos 60 e 70, empregando esses conceitos que a gente tem falado aqui: autopoiese, diferença, sistema, abertura, fechamento, ambiente, né? Por que dessa palavrinha aqui? Sistemas abertos. Num sistema aberto, o ambiente prevalece sobre o sistema, né? O sistema, ou ele se adapta, ou ele perece, né? Como dizem, quem fala em Minas, né? Adapta. Ou você adapta, ou você morre, né? Ou seja, a adaptação dos sistemas, ela é meio que forçada perante o ambiente que lhe circunda. Esse modelo, ele é reduzido para o modelo da caixa preta, né, do input, output, né, que seria assim: você traz um monte de informações, o sistema faz uma coisa complicada lá e dá uma resposta adaptativa específica. Na engenharia, o que isso virou? Máquina de fazer café, né? Você coloca o input, ele faz um negócio assim e sai o café que você pediu, né? O modelo da caixa preta é um modelo sistêmico mais simples, né? Talvez os sistemas mais simples, basicão, né, de ser pensado, mas não é o suficiente para a gente entender o que o Luhmann quer dizer, né? Se nós estamos interessados em como que o sistema se diferencia do ambiente, para depois, né, ter as suas interações com o ambiente não pode prevalecer. Pelo menos na teoria, né, na descrição, na observação do objeto. Se eu quero entender esse celular, não adianta eu ficar descrevendo o oxigênio que está ao redor desse celular. Para quem for da filosofia contemporânea, o Luhmann é um pensador que eu leio ele especificamente como uma pessoa orientada a objetos, orientado a sistemas. Estudar o sistema deste celular é estudar este celular, como que ele é diferente daquilo que ele circunda, o que é possível de fazer com ele, o que entra, o que sai, tá? Então, estudar Otávio Maciel é estudar como que é possível, como que vai, como que sai, como que é a diferença, como que se relaciona, né? Então, uma teoria dos sistemas que se dedica apenas a sistemas abertos, o Luhmann diz, né, sem meias palavras, não é uma teoria de sistemas, é uma teoria ambiental. De novo, isso não é ruim, porque o ambiente é importante, devemos tentar entender o ambiente. Mas lembra daquilo que eu falei para vocês com esses três camaradinhas? Não adianta se a gente pressupor um único ambiente, porque isso pressupõe uma única diferença. E para todos esses três filósofos não existe apenas um correlato, uma diferença, um sistema. Nós temos vários sistemas. Cada um deles tem uma diferença própria, que vai ter o seu interno e externo e tal, mas o seu mundo comum não é tão comum quanto parece, né? Ou seja, o mundo de um cachorro não é o meu mundo específico, porque aquilo que é interessante para o sistema do cachorrinho não é aquilo que é interessante para o sistema de Otávio. Qual que é melhor e pior? Não tem. São dois sistemas diferentes. Simplesmente isso. Diferenças diferentes que não criam um mundo comum automático, dado, gratuito. A construção do comum é exatamente isso, uma construção, desafio, treta, sofrimento, né? A construção da vida em sociedade não é automática, não é gratuita, não é comum.
Então, o Luhmann ele começa a demolir um dos primeiros grandes postulados, né, da sociologia tradicional, que é pensar que a sociedade é dada, que a sociedade já existe, que a sociedade é um troço que está aí, que eu estou descrevendo. A metáfora, para a gente tentar simplificar, é você troca o pneu do carro com o carro andando, né? A sociedade, ela se destrói, se constrói, se modifica, se associa, se mantém, se arrebenta, se modifica constantemente. Então, a sociedade não é um troço fechado, como se fosse apenas um único ambiente, que isso pressuporia apenas uma única diferença, capaz de observar esse único ambiente. Se a gente explodiu esse raciocínio, a nossa cabeça, né, vai pipocar coisa para todo canto, né? Então, nós vamos ter múltiplos sistemas, múltiplas diferenças, e a noção de mundo comum deixa de ser tão automática quanto a gente está acostumado na tradição marxista, positivista, weberiana, né? Como se já existisse uma coisa chamada a sociedade, né? Ou seja, essa constante diferenciação é tão hipercaótica, quem pegou a referência, é tão hipercaótica que o surgimento de sistemas sociais aparece para reduzir a complexidade. Essa é a tarefa de qualquer sistema. Redução de complexidade. Não é eliminação, mas redução de complexidade. Então, você reduz complexidade estabelecendo um sistema do direito, sistema da arte, sistema da religião, um sistema da ciência, da educação, e esses estabelecimentos dessas diferenças que tentam reduzir complexidades é aquilo que permite, finalmente, as experiências sociais relativamente estáveis. Então, para Luhmann, a sociedade não é um bloco, um granito monolítico, estático, que eu estou descrevendo. A sociedade é o amor, a sociedade é a opressão, a sociedade é o malvado, é a classe, a sociedade é não sei o quê, a sociedade é o poder. Não, sociedade é bagunça, é loucura, é hipercomplexidade de comunicação. O que os sistemas fazem? Eles tentam reduzir complexidade, aumentando a sua sofisticação interna. Então, o direito se torna mais complexo, a ciência se torna mais complexa, mas isso não abole, né? Isso nunca termina. Isso não é um processo que tem um ponto final, não tem um absoluto, não tem onde chegar, né? Ou seja, o Luhmann destrói várias das certezas tradicionais, né, do pensamento sociológico a partir de todas essas mudanças paradigmáticas que a gente está analisando. Isso tudo vai se transformar, quando a gente, numa coisa mais compreensível, quando a gente se lembrar do que significa cibernética, né? Nós estamos acostumados a pensar cibernética como coisa de robô, né, coisa de computação. Mas a palavra kibernéticos é arte da navegação entre os gregos. Curioso, né? Ou seja, o que interessa na cibernética é entender como que o sistema, por exemplo, do navio, né, como que o sistema do navio mantém a sua diferença em relação àquilo que está fora. Se essa diferença for abolida, suprassumida, é porque o barco afundou e morreu, todo mundo estava lá dentro, né? Ou seja, a cibernética, ela não pode ser simplesmente... sim, o Bertalanff também está aqui. O Bertalanff, ele está dentro dessa... Eu esqueci de colocar ele aqui, inclusive, peço desculpas a Maurício Dias. O Ludwig von Bertalanff também é uma figura, né, que influencia o Luhmann, né, nesse raciocínio sistêmico. De fato, colocarei ele aí depois. O que interessa, portanto, não é tanto estudar o ambiente genérico, porque o ambiente genérico vai te matar se você está no navio afundando no meio da tempestade. O que você faz? O ponto de partida é a diferença. Como que a diferença promove, planeja, executa o seu fechamento operativo. Cada sistema, em seu fechamento operativo, tentando reduzir complexidade à sua própria maneira, inclusive no planejamento para emergências. Se você constrói um sistema que ele é tão lindo e maravilhoso, e é mecânico, eterno e imutável, mas que não funciona no mundo concreto, o que a galera fala? Problema do mundo.
A minha teoria é linda, é fofa, beleza, mas no mundo concreto a galera morreu afogada se a sua teoria vingar, né? Ou seja, nós precisamos de uma teoria que seja móvel, contingente num sentido especial. Não é contingente em qualquer caso, mas é contingente no máximo de casos possíveis, para o padrão, para a emergência, inclusive para a variabilidade, para a reestabilização e para a evolução do sistema. Tá? Então, metaforicamente, o barquinho cibernético dos gregos é aquilo que transforma aquilo que nós estamos pensando em metáforas de governança, de planejamento, de inteligência, de responsividade, preparo em relação às emergências, capacidade de adaptação para a evolução e assim sucessivamente. Então, para Luhmann, cibernética, nesse sentido do Bertalanffy, no sentido do Heinz von Förster, no sentido do Spencer Brown, no sentido grego, inclusive, essa metáfora do governante do navio, vocês vão encontrar em Platão, Aristóteles, em Tucídides, né? Vários autores clássicos. Todos eles partem da diferença. A diferença que promove o fechamento operativo, que permite, que cria condições de possibilidade de experiências. Por exemplo, aí, de você sair da Grécia e ir lá na Fenícia, pegar azeite e levar para a Grécia. Vinho, sei lá, né? Essa experiência é possível por quê? Porque há um fechamento operativo, planejamento, códigos, programa, tudo dentro aqui, e tentar ver se esse barquinho consegue superar, né, as tempestades e todas as complicações que tinham, né, nas navegações. Então, cibernética, quando eu falar esse nome, eu sei que a gente está acostumado a pensar em robô, em computador, mas não pensem só nisso. Pensem num conceito formal de cibernética, que engloba, veja, construção de navios, engloba células vivas, engloba sistemas mecânicos, sistemas formais, ontológicos, matemáticos. Nós precisamos entender a noção de sistema como uma categoria filosófica, uma categoria teórica, e não apenas como um exemplo sociológico, mecânico, biológico. Tá? Então, a noção de sistema, ela é formal. Essa noção formal permite com que você descreva sistemas, sistemas materiais, sistemas orgânicos, sistemas psíquicos, sistemas espirituais. Tá bom? Então, essa é a noção bem vaga de sistema como diferença diferente, né? Que tenta associar e articular aquilo que está dentro, que está fora, etc. Isso aí nós vamos falar ad nauseam, né? Durante o nosso curso, começa na próxima segunda. Quer dizer, não nessa, na outra. Então, teoria geral dos sistemas para Luhmann. São algumas teses básicas, né? Isso aí nós vamos desenvolver no longo do minicurso. Isso aqui é só para a gente tentar dar um resumo do que a gente falou hoje. Sistema é a diferença entre sistema e ambiente. Tá? Então, da diferenciação de uma forma, aquela forminha de dois lados, né, que tem um interno e tem um externo, estabelece-se o interno, que é aquilo que o sistema vai tentar angariar, e o externo, que é aquilo que ele vai responder, que ele vai interagir, seja para, né, dar certo, seja para tentar fugir, né, às vezes tem uma tempestade, você tem que, né, desviar, sei lá. Então, qualquer uma dessas interações com o sistema, do sistema com o seu ambiente, depende do cruzamento da forma. Tá? Ou seja, do interno para o externo, do externo para o interno. Ah, mas eu quero o geral. Não existe o geral. O geral é ranço da sociologia antiga, que acha que tem um grande blocão chamado a sociedade, né? Que seria um ambiente único, que pressuporia, né, uma única diferença. Aqui não existe isso. Se um sistema mecânico é feito de átomos, né? Se o meu sistema biológico é feito de células, do que o sistema psíquico e social é feito? Ele é feito de comunicação. Mas aqui vai ser uma comunicação, inclusive, ontológica. Né? Então, o direito ele vai ser feito de comunicação jurídica. A arte vai ser feita de comunicação artística, e assim sucessivamente. Cada um com a sua diferença operativa própria, que articula tanto a si mesmo, quanto as suas interações com aquilo que está ao seu redor.
E essa aí é o que eu disse para vocês, o que um sistema faz. Todos eles fazem a mesma coisa, diferentemente, né? Mas todos eles fazem a mesma coisa, que é tentar reduzir complexidade, tá? É claro que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Basta imaginar a burocracia brasileira. É um sistema, né? Mas às vezes só aumenta a nossa complexidade, né? Mas enfim. Então, às vezes essa redução dá certo, às vezes ela não dá certo, às vezes ela só atrapalha. Então, sempre tem que ser visto, né? Orientado a cada objeto, cada sistema em particular, tá? O traço primeiro da diferença é completamente contingente. Tudo bem. Mas assim que esse traço acontece, todas as próximas operações têm que fazer referência a ela. Tá? Então, quando existe uma coisa chamada Otávio, qualquer interação que seja com Otávio vai ser a partir da minha diferença fundante, da minha diferença diferente. Falar bem, falar mal, dar um tapa, sei lá, fazer qualquer coisa. Ou seja, é orientado ao sistema que a gente está analisando. Eu existir é uma coisa completamente contingente, podia nem existir. Mas já que eu existo, eu tenho agora, né, uma espécie de ponto indexical, esse indexical, isso aqui, que façam que eu tenha uma interação específica, tanto comigo mesmo, quanto com o ambiente que me circunda. Tá? Os sistemas autopoéticos, eles criam seus próprios elementos. Tudo bem. O que isso significa? Significa que as suas operações internas são fechadas, mas que ele aprende com o ambiente, ele interage com o ambiente. Basta pensar no cérebro, né? O cérebro literalmente fechado dentro da nossa cabeça, do crânio, que é literalmente fechado dentro do nosso corpo geral, mas o cérebro aprende com o ambiente. Aprende, inclusive, hábitos ruins, né? Às vezes a pessoa aprende a fumar, usar droga, né? Sei lá. Ou seja, a abertura cognitiva, ela não é apenas de conhecimento, ela é uma abertura de interação, influência, expectativas e também de conhecimentos, tá? Ou seja, o sistema autopoético não é perfeito, maravilhoso. Ele sempre, assim como a sociedade, é um trabalho em progresso. Sempre um troço que está sendo criado, mantido, pensado, repensado, estabilizado constantemente, tá? O ambiente, o que ele faz? Ele irrita, sugere, influencia, mas o ambiente não determina as operações internas do sistema. Quando isso acontece, o que o sistema faz? O sistema morre. Quando o ambiente prevalece sobre o sistema foi destruído. Nossa velha metáfora do barquinho. Se o ambiente prevalece em cima do sistema, é porque teve uma tempestade, partiu o barco no meio e todo mundo morreu. Tá? Ou seja, a relação do sistema com o ambiente sempre tem que partir do ponto de vista do sistema que nós estamos analisando. Sempre. Vou fazer uma comparação, que já fiz em outros cursos, comparação polêmica. Se o sistema simplesmente invade o outro, esse seria, né, o conceito, a definição de corrupção sistêmica. Mas para não ficar tão genérico, pensem a diferença entre relação sexual e estupro. Ah, é só entrar. Não é só entrar. É como, onde, de que maneira, qual é a diferença, qual é o sistema, qual é a interação com aquilo que está fora. Tudo isso faz diferença. Se a gente ignora a sistematicidade daquilo que a gente está analisando, que a gente quer uma teoria geral que explica tudo, com o grande correlato absoluto, nós estamos, né, violentando a autopoiese dos sistemas que a gente está tentando estudar. Tá? Então, sempre que ficar difícil de entender por que tem que ter fechamento operativo, e que esse fechamento operativo permite as interações com o ambiente, sempre lembre da relação sexual e do estupro. Né? São coisas diferentes. Não é só entrar. Não é isso. Isso tem que ficar sempre muito claro. Bom? Então, corrupção sistêmica é outra maneira de dizer, mas quando a gente está falando assim, desse exemplo que eu dei, acho que fica mais chocante e fica mais evidente. Tá? Então, o respeito à autopoiese dos sistemas sociais é muito peculiar, sempre em referência à forma de diferença que esse sistema está colocando naquilo que está ao seu redor. Bom, inclusive na interação de sistemas. Por exemplo, direito e economia. A economia é uma grande força, né, de violentação do mundo hoje em dia. Né? Nós temos uma hipertrofia do sistema econômico, né,
que acha que pode entrar onde quiser, fazer o que quiser, né? Sempre temos que ter um pé atrás. Fala, peraí, direito é direito, economia é economia, nós vamos tentar pensar uma forma de acoplar, não uma forma de corromper a diferença entre sistemas, tá? Então, o ambiente é importante. Eu já li assim, a Luma é um sistema fechado que não interage com nada. E a pessoa é meio, né, tem analfabetismo seletivo, né, porque a definição é sistema e ambiente, sempre em conjunção. Mas é um sistema que se difere, que se relaciona, que aprende, que interfere, mas não pode ser uma interferência violentadora. Bom? Qualquer sistema, isso aqui é muito importante, gente. Qualquer sistema pode observar, qualquer sistema pode ser observado. Mas as observações de um sistema não são reprodutíveis fora desse sistema. Tá? Então, aquilo que eu penso sobre mim é meu. É eu pensando sobre mim mesmo. Ótimo. Aquilo que o direito pensa sobre o direito é pensar suas estruturas internas, seus programas, normas, expectativas e tudo mais. Beleza. Mas o direito pode ser observado pela arte. Você não pode fazer uma peça de teatro encenando um casamento? Essa peça de teatro está observando o sistema jurídico do direito civil, né, encenando um casamento. Não tem validade jurídica. Por quê? Porque não parte de dentro do sistema do direito. Então, como é a arte observando o direito e retornando para a arte, é um casamento na peça do teatro, no filme, né? Mas não gera efeitos jurídicos, porque não é feito segundo os procedimentos do direito. Tá? E outra coisa interessante, essa noção do observador, nós vamos ter uma aula específica para conversarmos sobre isso. Não existe observação privilegiada em Luhmann. Tá? O direito tem o direito de falar sobre o direito. Tem, mas ele não vai saber tudo sobre o próprio direito. Nossa, Otávio, como assim? Pois é, tem coisas que só a economia vai conseguir perceber, tem coisas que só a arte vai conseguir perceber, tem coisas que só a política vai conseguir perceber, porque todo sistema parte de um ponto cego. Ele é uma diferença básica, né? Então, ele parte de um ponto cego. Ele nunca consegue se observar 100%. Então, a minha observação de vocês, a observação de vocês em relação a mim, cria um sistema de interação, que seria o minicurso de introdução à teoria de sistemas de Luhmann. Essa interação ela pode ser estudada por mim, por vocês, por um terceiro, por uma pessoa que passar aqui no corredor, tá? Então, não tem... Eu sei que é uma expressão que dá problema, mas, por favor, não me batam muito. Mas não está um lugar de fala privilegiado, tá? Porque toda observação permite outras observações também. E nenhuma vai ser 100% completa, por vários motivos. Primeiro, porque os outros também têm pontos cegos. Segundo, porque o ambiente vai se modificando, o sistema vai se modificando e o sistema continua em evolução. Ou seja, não vai ter uma resposta final. Não vai ter uma fotografia da sociedade que fala isso é assim, ponto. O mundo é o poder, é a luta de classe, é a linguagem, é a inteligência, é o inconsciente. Todas essas são propostas bacanas, mas que elas não resumem o que está acontecendo aqui. Porque Luhmann, aqui outra conexão interessante, seria um pensador processual. Ele é um pensador de filosofia de processos, e não uma filosofia de estruturas estáticas. Não é uma estrutura que se repete universalmente em todos os casos. Luhmann é um pensador processual, é um pensador do movimento do pensamento, da contingência e da complexidade. Isso significa, entre várias consequências, obviamente, isso significa que não tem como zerar a teoria dos sistemas, né? Não tem como acabar, né? Cheguei, né, na solução. Solução é revolução. Solução é abandonar tudo e voltar para a caverna. A solução final estou usando a expressão jocosamente, de humor negro. Tá? Solução final é matar todo mundo. Não é. Nunca vai chegar nesse ponto. Porque a evolução social continua, a complexidade continua, a contingência continua. O que você faz? Entra em desespero? Não. O que você faz? Você estuda
teoria de sistemas, realismos complexos, filosofias do processo, são muito mais bem equipadas para lidar com a complexidade, com a contingência, com tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, os sistemas existem para ajudar a gente a entender o concreto, o real, as mudanças, a evolução. O sistema ele não existe necessariamente para atrapalhar, para oprimir, para salvar. Essa não é a proposta. Tá? A proposta dos sistemas é simplesmente reduzir complexidades, criando sofisticação interna, tentando se interagir com os ambientes. Tá? No nossos minicursos, nós vamos usar, em específico, o sistema do direito como nosso exemplo privilegiado, mas não é aplicável apenas ao direito. Tá? Mostrando para vocês que as obras da fase madura do Luhmann, de 84 para frente, são sobre praticamente todos os tópicos. Né? Veja aí, os sistemas sociais, inclusive foi traduzido, deixa eu ver se eu... acho que eu levei o livro para minha casa. Os sistemas sociais é a obra que ele faz esse giro, né, gigantesco, no seu pensamento, que ele vai... tá aqui. Que ele vai abordar todos os tópicos gerais, abstratos, né? Essa é uma obra bem difícil, é uma obra super densa, porque ela é de teoria dos sistemas. Ela não é de aplicação, né? Não é tipo direito, arte. Essa aqui seria a espécie de constituição básica do projeto, né? Aqui vai aparecer, vejam só. Sistema e função, sentido, contingência, dupla contingência, ação, ambiente, interpenetração, estrutura, tempo, conflito, interação, autorreferência, epistemologia. Tudo isso aparece aqui. Isso aqui é como se fosse o projeto geral. É um livro realmente grande, super denso. Esse livro aqui é bem complicado, então não recomendo começar por ele, embora seja um introdutório, entre aspas, né, mas é um texto complicado, não, acho que encarar esse texto de uma vez é um pouco difícil. Porque é a consolidação de tudo isso que eu falei para vocês. Cibernética, Luhmann, com fenomenologia, com cálculo das formas, com duplo horizonte. Então, assim, é um texto que ele consolida toda a sua pesquisa experimental, né, dos anos 60 e 70, nessa grandiosa obra aqui. Curiosamente, 84 também é o mesmo ano que surge, né, uma outra obra que é muito cara no meu coração, que chama-se Irreduções, né, do Bruno Latour. O Latour e o Luhmann vão ter muitas conexões interessantes. Quem já fez o curso de Latour provavelmente vai ficar vendo, né, que tem essas conexões, mas eles, né, cada um para um canto, né, eles não se misturavam muito, não. Então, assim, é um texto bacana, a tradução está boa, mas é um texto bastante denso. Aí, em 86, o texto que eu comentei com vocês, antes da gente começar a gravação, que é a Comunicação Ecológica, né? É um texto que ainda não está sendo muito apreciado, que não tem sido apreciado muito nesses últimos anos, 90, anos 2000, mas, felizmente, né, parece que ele está super valorizado. A gente acabou de olhar o preço do livro na Amazon e é $450. Então, provavelmente, vai ser um texto que vai bombar aí daqui a alguns anos, né? Enfim. A partir de 86, ele faz uma espécie de brincadeira com aquele texto do Max Weber, que chama Economia e Sociedade, como se fossem duas coisas separadas, né? Economia é um troço fechado, isolado, aí tem um abismo, aí tem a sociedade, né? O Luhmann faz uma brincadeira com esse texto e fala a economia da sociedade, né? Então, sociedade pensada como esse hipercaos de comunicações que vão sendo organizadas pelos sistemas, mas nenhuma organização vai ser final, né? Vai terminar todos os problemas, isso é mito, não existe. E daí, em seguida, vai vir, veja aí, ciência da sociedade, o direito da sociedade, a arte da sociedade, ciência da sociedade, e assim sucessivamente. Chama atenção para outros textos. Esse aqui foi um texto muito bacana, Sociologia do Risco. Isso aqui é um texto muito interessante, recomendo bastante para quem está interessado em estudar hipercaos, contingência, fake news. É como se ele estivesse prevendo essas coisas lá em 91, né? Ele mostra como que a hipercomplexidade da sociedade da época dele, que hoje ainda é muito mais, né, com Twitter, Facebook, né, hoje só piorou, que isso ia levar a uma espécie de sociologia do risco, e que a gente ia ter que ter uma atitude completamente diferente em relação
é o que significa se arriscar, é o que significa essa complexidade tão selvagem que a gente vive, especialmente hoje. Na época dele já era uma complexidade grande, né? Hoje, né, enfim. Chama atenção também esse aqui, a realidade dos meios de comunicação de massa. Esse aqui é o texto que é o texto top na Alemanha. Quando eu fiz o mestrado lá na Alemanha, o pessoal estava estudando esse texto com o meu orientador, que foi Thomas Westing, que é um dos alunos, né, do Luhmann. E ele está muito interessado em estudar como que os meios de comunicação de massa se transformam, né, num sistema próprio, né? Lembrando, isso é um texto de 95, né? Hoje isso está muito mais evidente, né? Então, Thomas Westing é uma figura que está analisando a cultura computacional, né, a mídia eletrônica, internet e tudo mais. Hoje é como se ele tivesse muito mais onde aplicar esse texto, né, do que o Luhmann tinha em 95. Então, esse texto aí sobre comunicação em massa é o que faz a cabeça de muita gente na Alemanha hoje, né? Esse textinho aqui, para quem gosta de filosofia, é muito bacana, tem uma tradução para o inglês, Ciências Modernas e a Fenomenologia, que é onde ele presta, né, essa homenagem ao Husserl, né, a fenomenologia formal, em específico. Ele não tem muito interesse em Heidegger, Sartre, essas coisas. Ele está mais interessado em descrição, intencionalidade, essas coisas. E o texto de 97, né, Sociedade da Sociedade, que é o coroamento de tudo aquilo que ele fez até esse momento. Então, de 84 até 97, ele aplica, né, a teoria que ele tinha apresentado nos sistemas sociais, e em 97 ele meio que faz um grande resumo, né, da sua própria obra. Ainda não temos tradução para o português, mas é praticamente a última obra dele, porque em 98 ele falece, né, de câncer no pâncreas, talvez relacionado, né, a tanta, né, atividade alcoólica, né, tradicional da família Luhmann desde 1300 e pouco. Tá? O Luhmann, infelizmente, não conseguiu resistir. Felizmente, ele conseguiu ser um professor muito bem sucedido, apesar das perseguições que ele sofreu, né, pela Escola de Frankfurt e tudo mais. Inclusive, o professor Marcelo Neves, o Thomas Westing, né, o Gunther Teubner, são figuras, o Fischer Lescano, o Karl-Heinz Lader, né, são figuras muito, cada uma levando, né, para um canto, e o Luhmann nunca se incomodou com isso, porque ele não estava interessado em doutrina, né? A sua proposta era criar uma espécie de gramática sociológica para estudar a complexidade, né? Ele não estava criando uma doutrina, o sistema tem que ser assim, senão eu vou ficar triste, né? O sistema tem que ser daquele jeito, senão pré-moderno. Não, ele não tinha esse interesse. Inclusive, ele era uma figura que sabia voltar atrás, sabia se retratar, às vezes, de alguma coisa que ele identificou que estava errada, né? Por exemplo, quando ele falava sobre sociedade mundial, né, como se fosse só uma única coisa, o professor Marcelo Neves fez o doutorado com ele, e ele cita o professor Marcelo Neves, o Luhmann cita o Marcelo Neves, né, no Direito da Sociedade, falando, olha, de fato, né, o Marcelo Neves me mostrou que não é uma única sociedade, né, que existem sociedades diferentes, modernidade periférica, etc, etc, né? Ou seja, ele era uma figura que enxergava a teoria de sistemas como uma disciplina trans, poli, multidisciplinar, né, como uma área de investigação. Ele não enxergava isso como luhmannianismo, né? Ele não enxergava isso como propriedade dele. Tanto que ele mesmo está falando, Heinz von Förster, cálculo de formas, fenomenologia, autopoiese. Eu sou um cientista social. Eu estou congregando coisas e tentando criar uma teoria que seja aplicada, que seja levada a cabo, né? Então, essa é uma vantagem, né, da teoria dele, que é uma teoria que não se propõe a ficar sendo o leão de chácara, né? Só entra quem foi iniciado aqui pelos círculos secretos. Não tem isso. Teoria de sistemas é para todo mundo, chega em todas as áreas. A gente conversou aqui no começo, né? Tinha gente da dança, gente da administração, contabilidade, direito, né? Eu vim da filosofia agora também, né? Ou seja, ninguém é dono da teoria de sistemas, tá? A teoria de sistemas é uma área de aplicação que a gente leva a cabo. Como estudar, então? Eu coloquei aí os sistemas sociais, né? Da tradução brasileira. Nós temos aqui também, eu vou mostrar para vocês algumas obras. Essa que nós vamos nos centrar mais, né, o direito da sociedade. De novo, nós vamos usar o direito como um exemplo, né, para a gente conseguir trabalhar Luhmann, porque ele escreve sobre tudo, né?
Mas no Brasil ele é mais conhecido pelo direito, nós vamos ler aqui código, programa, etc, etc. Mas o que a gente vai aprender em teoria do direito pode ser aplicado com as devidas abstrações, né, em outros sistemas. Bom? Recomendo bastante que vocês leiam. A tradução está muito boa, tem uma coisinha ou outra só, assim, que eu já conversei com o Saulo Krieger. O Saulo Krieger é uma figura bem acessível, um tradutor, uma figura, né, interessante. Curiosamente, ele veio dos estudos de Nietzsche, né? E eu achei muito interessante. Ele sai do Nietzsche, que é um negócio assim, tão, né, meio assim, né? E ele cai justo num pensador tão sistemático, literalmente, né, quanto o Luhmann. Mas, enfim, achei bacana o percurso. E, recentemente, tem saído essa coletânea da Vozes, que é o Teoria dos Sistemas na Prática. Esse livro não existe, assim, né? São coletâneas de ensaios, né? Por exemplo, esse volume 1 aqui, Como é possível a ordem social, sobre o conceito de classe social, indivíduo, individualidade, individualismo, e já saiu 2 também, volume 2, que tem sobre injustiça, Estado de razão, dominação política e direitos subjetivos. Provavelmente vai ter mais, né? Já saiu 2 volumes, né, dessa coletânea da Vozes, e são traduções muito boas, são traduções super técnicas, e aí me leva agora ao outro canto, né? Nós temos 2 obras que eu recomendaria com vários asteriscos, tá? Nós temos essa coletânea, que é o Sociologia do Direito, que são livros dos anos 70. Ah, vamos jogar fora? Não. Mas eles são textos pré-cibernética, autopoiese, cálculo de formas, né? Então, esse Luhmann aqui, dessa aqui da editora do Tempo Brasileiro, volume 1 e 2, né? Leia com cuidado, porque é o Luhmann que ainda não é o Luhmann que a gente conhece mais, né? Esse aqui é o Luhmann que não está falando de autopoiese, de forma, etc., embora já tenha elementos, né, presentes. É complicado falar que a obra tardia do Luhmann é essa aqui, porque não é. São obras muito diferentes, completamente diferentes. Essa Sociologia aqui dos anos 70 e o texto dele de 93. São obras, assim, parece que foram escritas por autores diferentes, tá? Então, para quem tiver interesse e tal, ler o Sociologia do Direito, é bacana, mas tenha essa pulga atrás da orelha, né? De que aquilo que ele está falando aqui não é a versão final do seu argumento, tá? E agora, uma grande tragédia editorial, né? Para quem já fez curso comigo, sabe como eu tenho uma relação de amor e ódio com esse textinho aqui, que é a Introdução à Teoria dos Sistemas, né? Não recomendo, a não ser que você não tenha outra coisa para fazer, tá? É uma obra que foi muito mal editorada no Brasil, o que é muito engraçado, porque, veja, a editora Vozes, o outro também editora Vozes, né, fizeram um trabalho excelente, né? Esse aqui é uma tristeza. Por quê? Esse é um texto que não era um texto, eram notas de aula, né, que o Luhmann deu um curso lá no final dos anos de 91 para 92, né, no inverno, e alguém gravou no microfone, aqueles gravadorzinhos, sabe? Coloca assim, e você vai gravando a aula do professor. A tradução é estranha, porque tem muita coisa cortada, tem páginas faltando, tem parágrafos que sumiram, referências bibliográficas que não aparecem, tá? Por quê? Essa tradução não veio das notas de aula do Luhmann, como é a versão que deveria ter sido, né, traduzida. Essa aqui, ela é de um gravador, Javier Nafarrate, lá no México, né? Ele transcreveu as notas de aula e tal, acabaram que publicaram depois. E eles pegaram essas notas de aula, que são mais ou menos livres, né? E traduziram para o português brasileiro, tá? Então, essa aqui é uma tradução triste para o público brasileiro. Se você não tiver o que fazer, pode ler esse aqui, pode ter uma noção básica, né? Porque ele resume, é praticamente um comentário. Devia estar escrito aqui, Javier Nafarrate, comentário à introdução. É um texto bacana se você lê ele como um texto de comentário. Mas se você compara com o alemão, com a edição britânica, não tem comparação, tá, gente? Então, assim, esse texto aqui é mais para
o genérico, tá? Ele é um texto que eu, particularmente, tenho uma relação muito complicada com ele. Traduções para o inglês. Recomendo várias. As que eu tenho físicas é a Introdução à Teoria de Sistemas, né? Esse texto aqui, ele é excelente, ele é da editoração oficial, que saiu em 2004, tá? Das notas de aula do Luma, que ele ajudou a organizar depois, tá? Então, esse aqui já é um texto mais bem trabalhado, né? Bem traduzido, tem muita coisa que desapareceu na versão brasileira, né? Enfim. E o que é mais interessante aqui, além de ser uma tradução excelente, é o prefácio do Peter Gilgen, que é um cara que mudou muito a minha cabeça de como eu lia Luma, né? Eu comecei a estudar Luma com o professor Marcelo, né? Depois com esse texto bizarro aqui, mas aqui ele apresenta a autopoiese como um conceito formal, que é o que eu fiz com vocês aqui hoje, né? Cibernética, Spencer Brown, aquela diferença, tudo mais. O Peter Gilgen que teve essa sacada, e depois eu percebi que o Thomas West, né, na Alemanha, também tinha uma sacada parecida. Então, a leitura da teoria de sistemas como uma gramática formal que permite que você aplique em todos esses assuntos, isso mudou muito a minha cabeça, né? Eu falei, olha, de fato, é uma teoria muito mais sofisticada e muito mais aplicável a praticamente tudo do que eu previamente achei, né? Então, eu devo bastante ao Peter Gilgen, ao meu orientador Thomas West, por esse giro bacana que aconteceu. E em Stanford, eles traduziram os 2 volumes do Teoria da Sociedade, né, que são aquele que eu disse, a obra de 97, que seria a coroação final, né, etc. É um texto grande, né, são 2 volumes, né, e é praticamente o resumo do resumo do resumo de tudo aquilo que ele escreveu durante quase toda a sua vida, né. Então, é uma espécie de obra, muitas pessoas veem, né, como uma obra definitiva de teoria de sistemas. Eu rejeito essa leitura porque é uma obra que tem algumas questões que são difíceis de serem defendidas se a gente leu bem o próprio Luma, e que ele mesmo não estava fazendo doutrina. Ele estava propondo uma teoria, e essa teoria ela não é infalível, né? Então, esse texto aqui ele é interessante, mas eu, Otávio, gosto mais do projeto original, de 84, que eu achava muito mais sofisticado, né? Muito mais elaborado. Mas, enfim, isso é só uma opinião. Esse texto aqui é excelente, bem traduzido também pelo Barrett, né, lá da Universidade de Stanford. E talvez antecipando, né, que ia aparecer gente aqui da organização, do gestão, administração, contábeis, né, eu coloquei esse outro volume aí, que também é traduzido pelo Barrett, né, que é uma coletânea de vários artigos dele sobre organização e decisão, né, em administração e gestão pública, né. Esse eu não tenho físico, mas é um texto que é muito interessante. Inclusive, eu cheguei nesse texto depois de um artigo que era organização de fazenda e produção de não lembro o que era, usando Luma. Falei, gente, o Luma está sendo aplicado até na fazenda. Tem Luma na fazenda, tem Luma na dança, tem Luma em tudo aquilo que existe, né? E para a gente concluir, nós temos também textos brasileiros importantes, né? Eu gosto desses 3. O primeiro, o professor Marcelo Neves, obviamente, o Entre Termos e o Leviatã, é um grande resumo, né? Ele apresenta um resumo jurídico, né? Ele não fica falando de metafísica, cibernética demais, né? Ele está mais interessado em princípios, regras, né? Então, para quem é mais o direito, teoria do direito um pouco mais específica, esse texto é excelente, né? Que é a conexão entre Luhmann e Habermas, né? Que o professor Marcelo tentou desenvolver. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho que tem muitas coisas que foram deixadas de lado. Mas é um texto excelente, porque é muito claro, né, bem escrito, e um desenvolvimento a partir da tese dele, né, do Marcelo. Apesar de se chamar Neves, não é parente do Marcelo Neves, né, o Fabrício Neves, eu perguntei, tá? Ele e o Léo Peixoto, eles são figuras... o Léo Peixoto e o Fabrício Neves são figuras interessantes. Eu tive o prazer de conhecê-los aqui na UNB. A gente teve uma defesa de monografia de um aluno meu que estava estudando teoria de sistemas e jogos digitais, e os 2 participaram da banca, foi um momento interessante, e eles estavam acabando de lançar, né, esse textinho básico aqui. Esse textinho, ele já é mais para quem gosta de teoria social, tá? Então, aqui ele vai falar, vejam, sistema, autopoiese, comunicação, epistemologia, ele vai fazer comparações com
estruturalismo, com positivismo, com marxismo, com várias outras teorias. Ó, né, o Luhmann pega a tradição, mas é uma coisa bem própria, né? Não adianta ficar tentando resumir uma coisa na outra. Então, já é uma perspectiva um pouquinho diferente, né, da do professor Marcelo. Ele tenta conectar com Habermas, né? Já o Fabrício e o Léo, eles deixam um pouco mais separados. Esse é um texto bem bacana, curtinho, aqueles textinhos de bolso, que é excelente para quem está interessado numa introdução mais básica, mais geral, no argumento. E o texto meu orientador, na Alemanha, Thomas Wesching, traduzido pelo Ricardo Campos. Ricardo Campos é um grande amigo lá de Frankfurt, que agora virou pessoa chique lá, do direito digital, não sei o quê, então é um negócio mó chique. E ele mesmo fez a tradução e a revisão para o português brasileiro. E é um texto muito bom. É um texto muito bom, especialmente porque ele tem aqui 2 capítulos só sobre teoria de sistemas. E depois ele vai aplicar isso aí nos modelos de sociologia computacional, meio de comunicação eletrônico. Lembrando que esse é um texto que ele está sempre puxando, né, para o lado dos meios de comunicação em massa. Né? Então, embora seja um texto de direito, né, o Wesching está sempre mais puxando para essa conexão com a imprensa, com o digital, com a internet e tudo mais. Bom? Se você achou isso interessante, considere participar do nosso mini curso, vai começar na próxima segunda-feira, se encerra nessa na outra. Eu coloquei aí um QR Code para quem tiver interesse em participar do nosso grupo, que a gente troca ideia, a gente conversa sobre artigos, coisas, a gente faz divulgação de eventos, e sempre que tem um curso novo a gente apresenta lá também. Para quem tiver achado interessante, tem aqui um linkzinho, que é aqueles Linktree, né? Linktree/assemblagem, para quem quiser ver sobre o cronograma completo, sobre quem tiver interesse em fazer sua inscrição, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, aqui no nosso chat, a lista de presença para quem precisar de certificado, tá? Eu vou colocar aí, tá aí no chat para vocês, quem precisar, por favor, faça preencha isso aí para a gente mandar o certificado para vocês depois. Essa aula é pública, vai ficar gravada, né? Vai ficar disponível para vocês no YouTube, no nosso canal do Assemblagem. E para quem quiser manter contato, pode tirar a foto ou do QR Code aí ou entrar no nosso grupinho de WhatsApp. E a gente fica trocando essas ideias, sempre mantendo essa chama complexa viva, tá? Então, agradeço a participação de vocês, vou encerrar a gravação agora. Se alguém quiser fazer algum comentário logo depois, a gente pode ficar aqui mais um pouquinho de tempo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês aí no dia 15 para a gente poder fazer o nosso mini curso com mais detalhes, tá bom? Então, agradeço a presença de todo mundo e boa noite para vocês, tá bom? Até mais.